Vamos dar continuidade à palestra complementar autossabotagem ou auto-boicote, quando a pessoa se torna seu pior inimigo. Vamos ver agora as principais causas da autossabotagem. Ninguém nasce autossabotador. A pessoa é feita autossabotadora ao longo da sua vida. E as pessoas autossabotadoras têm um histórico que mostra por que elas ficaram dessa maneira. Em primeiro lugar, os autossabotadores muitas vezes são filhos de pais superprotetores. Eles não aprendem a lidar com os reveses da própria vida, porque os pais cuidavam, os pais protegiam, os pais evitavam que essa pessoa enfrentasse lutas, dificuldades, que levasse os tombos da vida. Então, os pais superprotetores acabam gerando filhos extremamente inseguros, porque não aprendem a cuidar da vida ou a cuidar da própria vida. Mas, além de pais superprotetores, muitas vezes as pessoas autossabotadoras podem ser filhos de pais extremamente controladores, ou seja, porque são controlados, dominados pelos pais, essas pessoas autossabotadoras nunca aprenderam a lidar com autonomia, a lidar com independência, nem mesmo com responsabilidades pelas suas decisões, porque tudo era decidido pelos pais. Observem que nós estamos falando que tais características já começam a se desenvolver logo na primeira e segunda infância da criança, ou seja, nos primeiros anos de vida. Então, pais superprotetores e pais extremamente controladores. Além disso, temos que levar também em consideração que os autossabotadores muitas vezes são filhos de pais extremamente cobradores com relação ao desempenho dessa pessoa. Cobram demais, exigem demais e ainda apresentam aquela característica extremamente negativa. A pessoa só será amada se for bem na escola. A pessoa só será amada se fizer tudo certinho. Se faz alguma coisa errada ou se não vai bem na escola, automaticamente se sentem incapazes. Então, os autossabotadores são filhos de pais cobradores em excesso de seu desempenho e consideram-se incapazes de atingir a perfeição e indignos do sucesso e felicidade, porque foram criados desta maneira desde pequenininhos. Em quarto lugar, os autossabotadores geralmente, ou diríamos quase sempre, são sintomas de famílias disfuncionais, como, por exemplo, família de pai ou mãe ausente, onde um dos cônjuges não se sentia reconhecido pelo outro, e famílias em eminência de dissolução, casamentos prontos a se destruir. Um cônjuge sofria de alguma patologia ou vício e aquilo acaba transparecendo na vida da criança. Famílias exageradamente religiosas. Não que seja ruim a família ser religiosa, mas infelizmente muitas famílias transmitem para os filhos somente aquela sensação o tempo todo de punição, que Deus castiga, que Deus pune, que Deus manda para o inferno. A pessoa nunca aprende que Deus é um Deus de amor, só aprende que Deus é um Deus de punição, um Deus extremamente vingativo, cruel e rigoroso. Os autossabotadores, eles repetem padrões de falta de modelos adequados de pais ou mães, ou a existência de modelos inadequados. Ou seja, uma família disfuncional, onde o pai não exerce de maneira correta as suas atribuições de pai, ou a mãe não exerce as suas atribuições de mãe.
A criança cresce entendendo que o modelo disfuncional de família, de pai ou mãe, de marido, esposa, de homem e mulher, de identidade sexual, etc., são os modelos considerados normais. Quer dizer, aprende o errado e introjeta o errado como se o errado fosse o certo, e aceita aquele conceito errado. E depois disso, introjetado na consciência da pessoa, para mudar certos conceitos é uma tarefa extremamente difícil. Em sexto lugar, os autossabotadores apresentam mentalidade infantil. Um self imaturo, um self que nunca se desenvolve, aquela pessoa que não sabe reconhecer a si mesmo e os seus valores no seu ambiente social. E essa pessoa normalmente apresenta pontos de fixação na infância, ou seja, acontecimentos marcantes, traumas emocionais não resolvidos na infância, a pessoa fica com o seu psiquismo parado naquele momento em que esses traumas aconteceram. E a pessoa, na realidade, nunca amadurece, nunca cresce, sempre vai ter um self subdesenvolvido. Em sétimo lugar, os autossabotadores passaram por experiências emocionais negativas ao longo da vida que não foram adequadamente ou devidamente resolvidas. Então, muita coisa na vida dessas pessoas nunca foram resolvidas e a pessoa sempre fica naquele estado latente. Temos que observar também, em pessoas sensíveis e de baixa resiliência, essas experiências sempre são traumáticas. Algumas pessoas são muito sensíveis emocionalmente, são verdadeiros analfabetos emocionais. Outros são pessoas extremamente de baixíssima resiliência e tudo isso faz com que a pessoa nunca resolva os seus problemas emocionais, nunca consiga lidar com as adversidades da vida. Em oitavo lugar, os autossabotadores geralmente vivem ou viveram em ambiente social opressor. Muitas vezes sofreram bullying na escola, assédio moral no trabalho, uma religião extremamente opressora. E hoje em dia é curioso. Quando uma pessoa liga à televisão para assistir algum programa jornalístico, a pessoa só ouve falar de desgraça, de acontecimentos ruins. A sensação que se dá é que o mundo sempre é a pior coisa possível. E tudo isso, a pessoa já se sente com uma baixíssima autoestima, já viveu num ambiente totalmente opressor e só vê através dos jornais, na televisão, que o mundo continua opressor, que o mundo continua extremamente cruel. Ora, a pessoa já tem essa tendência ao pessimismo e ouvindo tudo isso, o seu pessimismo na realidade é potencializado cada vez mais. Uma das principais causas do comportamento autossabotador são os filtros subjetivos pelos quais a pessoa autossabotadora olha a sua vida. É o tipo de pessoa que vive dominada pelo medo, angústia, ira, rancor, tristeza, amargura, culpa, vergonha, inveja, ciúmes, desinteresse, perdas, frustração, etc. Para quem já identificou, nessas emoções aqui estão listadas as chamadas emoções primárias que dominam o comportamento da pessoa. Além dessas emoções primárias, a pessoa também é dominada por emoções secundárias ou sentimentos, em especial sentimentos de vítima, de injustiça, inferioridade, baixa autoestima, desprezo, abandono, egoísmo, etc. Além também de várias situações que levam aquela pessoa a ter esse comportamento autossabotador, como traições, traumas, preconceitos, posturas e assim por diante. Os autossabotadores geralmente são pessoas inteligentes e capazes,
mas dominadas pela baixa autoestima. Não conseguem ver nada de positivo em si mesmas, apesar de que têm qualidades extremamente positivas e significativas, mas a pessoa não vê ou não consegue ver isso em sua vida.